E hoje, então, falando com as meninas do blog Vale por Elas, com a Franciane, com a Rita e com a Fábio, nós estamos falando sobre a convivência com o ex, o diálogo e a convivência com os filhos. E tem uma responsabilidade muito grande, né, da questão do pai e da mãe que se separam, ou que a gente fala bastante aqui de separação, mas a Rita lembrou a situação dela, que perdeu o pai jovem. Então eu vejo isso dentro da minha casa, né, o meu marido perdeu a mãe dele muito cedo. A enorme falta que ela fez. Então, o maior prejuízo da falta, seja por uma separação ou até pela ausência trágica e de perda, né? É essa questão que, com todo respeito ao trabalho dos psicólogos, eu vou usar uma frase que diz assim: os confessionários estão esvaziados e os consultórios estão cheios. Que eu escutei, né, recentemente, os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos. Claro, todo mundo deve buscar ajuda psicológica e psíquica quando necessitar. Mas porque eu usei o exemplo do confessionário, né, essa necessidade que o ser humano tem de falar sobre sua dor, seja para o seu líder espiritual, para o seu amigo, para sua mãe. Então, o pai e a mãe, eu uma vez li uma situação de uma filha que ela disse o seguinte para o pai dela, que depois de 30 anos ela encontrou ele e eles tiveram uma longa tarde de conversa, né? E ela falou para ele que o principal, a maior dor que ela tinha tido da ausência do pai, porque o pai e a mãe não se davam bem e tal, era não ter podido conviver com a pessoa maravilhosa que estava na frente dela somente agora, né? Então, assim, tudo aquilo que você vive, que você gostaria de partilhar com teu filho, a Fran falou desse espelho do menino com o pai, da menina com a mãe e tal, é o simples compartilhar de um olhar sobre alguma coisa. É super importante para que aquela criança tenha história, se identifique, porque a identificação de nós mesmos depende de olharmos para a nossa família. Então, aquela pessoa que se diz a fortuna, não, eu deletei fulano da minha vida, referindo-se ao pai, à mãe, ou à pessoa que a criou, né? Os antigos dizem pai é quem cria, mãe é quem cria. É porque eles queriam dizer quem dá amor. Porque ninguém é tão fortão assim. Então tem um prejuízo, uma lacuna enorme na vida da pessoa. E eu acho que é isso que cada adulto deve pensar. Seja aquela criança fruto de uma relação de uma noite ou de 20 anos, né? Porque mesmo quando a gente na fase adulta, meus pais estão 40 e poucos anos casados, se eles quiserem se separar, quem vai chocar geral sou eu, vou pirar, não façam isso, né? Porque a gente, tem a vida inteira eles ali, né? São esteio. Então, isso é um assunto muito importante e tem leis, né? Tem leis para tudo isso, para proteger a criança nessa situação. Pai, mãe, que usa seu filho, tem a alienação parental, a gente já falou sobre isso no blog, né? E isso também é um outro programa que dá para fazer, só sobre a alienação, que nada mais é do que essa conduta tão feia de usar a criança, né, para melindrar a imagem do outro, do pai ou da mãe. E isso hoje a gente tem proteção para isso, para evitar esse tipo de coisa. Isso não acontece também, de repente, por conta de um deles ainda estar apaixonado, de ainda gostar, de tentar... Sim, geralmente ou tem a ver com isso, ou com o patrimônio, com outras guerras, interesses dos adultos, completamente distintos dos interesses da criança. Geralmente é isso. Agora a gente está falando também ali em diálogo, em relacionamentos aí com o casal, o ex-casal, mas eu acho uma coisa muito importante também é saber como falar, como colocar isso para o seu filho ou para os seus filhos, né? Para que eles também acabem não ficando sem chão. E essa é uma questão que não deve ser conduzida apenas com cuidado para a criança, mas para o resto da família inteira, porque todo mundo se envolve nisso. Claro que o filho, né? Imagina, o filho é principal, os filhos são os principais protagonistas dessa história e os mais lesados. Tem que ter cuidado, explicar, enfim, né? Comigo nunca aconteceu, mas a gente não sabe o dia de amanhã, enfim. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, é com o envolvimento do resto da família, com os avós da criança, das duas partes, para que elas não se envolvam demais, porque eles também não criem mágoas, porque acabam botando um monte de caraminhola na cabeça das pessoas e dizendo assim, não dá bola porque ele fala, não aceita nada do que ele quer, não atende o telefone, sabe? Então tem que cuidar, o casal é uma família.
O pai, a mãe, as crianças são uma família, aquilo ali deve ser muito respeitado. Claro que os avós têm que dar uma opinião, às vezes até alertam por amor, né? Por amor alertam, pô, minha filha, não faz isso, tá se humilhando, não tá bacana, mas tem que cuidar muito com isso. Porque às vezes acaba estragando a amizade aí. Exatamente. Na pressão dos avós. Eu lembro quando a gente decidiu, cada um ia sair de casa e tal, apesar da mágoa toda, a gente tá ruim, a gente conseguiu sentar os três. Eu, o Leonardo, sentamos. Leonardo, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, o pai e a mãe não moram mais junto, o pai vai ter a casa dele, a mãe vai ter a tua casa. Então, assim, a gente contou para ele, a gente quis contar junto. Não era eu contar, teu pai foi embora, porque não sei o que. Ou ele pegou a tua versão e nem a dele. E nem a dele. A versão foi nossa. A gente decidiu, a gente se gosta, a gente vai ser amigo, vai estar sempre junto, assim que puder, não sei o que. Mas cada um vai ter a sua casa e hoje tu vai ter 2 quartos. Vai Tem ter 2 aquela casas. regra de ouro, né? Que é uma coisa que a gente sempre conversou com a Fran, que a gente sempre viu que ela fez muito bem. E que é assim, nunca fala mal do pai para a criança. Nunca. Né? Quando ele crescer, se houver motivos sérios para contar alguma coisa de ruim, espere e respeita que ele tenha maturidade para isso. E isso, né, a gente viu que ela conseguiu fazer e também o ex-marido dela respeita isso tudo, porque falar mal, eu também, né, não tive a minha filha com o meu atual marido, que eu até esqueço porque ele é o outro pai da Isa, mas eu nunca falei, né, e teria algo a dizer, mas somente quando ela tiver condições, né? Agora ela está com 11 anos, ela começou a me perguntar algumas coisas, mas ela só vai ouvir aquilo que talvez eu deva algum dia explicar e que não seja positivo hoje. Quando tiver muito maduro, não sei se algum dia eu vou falar. E seria ótimo que ele chegasse à conclusão de que foi tudo maravilhoso das duas partes. Exatamente. Né? Todo mundo foi ótimo, né? Assim, né? O pai foi maravilhoso, a mãe foi maravilhosa, os meus novos irmãos são incríveis, e a minha família é enorme e todo mundo se dá bem. Esse é o sonho de todo mundo, né? É o que a gente brinca, assim, estamos separados. Que bom se a gente pudesse sair em 4. Você com a tua nova parceira, eu com o meu novo parceiro, e a gente poder sentar num bar, conversar e trocar ideia e rir, se divertir. E cada um ir para sua casa. Seria o ideal. O que deveríamos sonhar, né? Verdade. Meninas, adorei o nosso papo de hoje, viu?